Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a um vídeo teórico em que a gente vai falar sobre parábola de segurança. E como eu sou meio preguiçoso, né, eu não deixei nada pronto, então eu vou escrever tudo ao vivo aqui, porque sim, tá? O que é a parábola de segurança? Imagina que você tem aqui o seu chão, no seu chão você tem um canhão, e nesse canhão tem um projétil. E você vai fazer um lançamento desse projétil com uma certa velocidade v em alguma direção, tá? Como eu fiz esse vetor aqui, vou escrever aqui esse vetor v, e com certa direção, um certo ângulo θ, tá? E esse movimento vai ser limitado no plano, tá? Então, por isso vai ser parado de segurança e não paraboloide de segurança. Mas, enfim, vamos deixar assim do jeito que está. E aí, esse é um questionamento que foi feito durante muitos tempos aí nas guerras, navios, canhões, enfim, várias coisas do tipo, que era o seguinte: um ponto que está aqui, eu consigo atingir ele com o meu canhão, com o meu projétil, com minha pistola, sei lá, qualquer coisa que dispara coisas. E aí, se existe uma trajetória em que passa por esse ponto, né, se o seu projétil faz isso, esse ponto é atingível. Agora, se existe um ponto que está mais longe, uma certa distância ali, esse ponto pode ser inatingível, né? Você pode ajustar o seu canhão à vontade, aqui o seu ângulo θ à vontade, que não vai ter nenhuma trajetória, nenhum lançamento em que você consiga atingir esse ponto, tá? Então você já sabe que existem pontos atingíveis e pontos inatingíveis. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Definir quem são esses pontos, quem são as possíveis trajetórias, e vamos ver onde aparece essa parábola aí. Vou redesenhar aqui esse chão, tá? Vou desenhar aqui um projétil e vou fazer vários lançamentos com esse projétil. Eu vou fazer um lançamento assim, um outro lançamento assim, um outro assim. Ficou meio estranho, mas beleza. Um outro que ele só sobe e desce, um outro que faz isso, um outro que faz isso, um outro que faz isso. E assim vai. E aí você vai ver que vai formar uma região do plano aqui, né? Delimitado por essa curva em vermelho, que são que separa a região dos pontos atingíveis dos pontos inatingíveis, tá? Então toda essa região em azul aqui que eu estou tingindo no mapa para você é uma região atingível, tá? É uma região que contém pontos atingíveis, tá? Então aqui eu vou colocar pontos atingíveis. E você vai ter uma região muito maior, né, que está do lado de fora aqui, que é uma região formada por pontos inatingíveis. São pontos que você não consegue, apenas ajustando um ângulo, acertá-los, tá? Então, essa região aqui são pontos inatingíveis. E o que separa esse ponto do outro, um ponto atingível e um ponto inatingível, é essa curva, que essa curva é chamada parábola de segurança, que vai ser o assunto que a gente vai estudar a partir de agora, tá? E essa curva parábola de segurança, você tem que ter em mente que ela é para uma certa velocidade v. Se eu aumentar a minha velocidade v, a minha parábola vai deslocar um pouco mais para cima, né? Porque vai ter pontos que antes eu não conseguia atingir, mas com um canhão mais potente, ou com, sei lá, mais pólvora, eu conseguirei atingi-lo agora, tá? Então é isso. E uma outra curiosidade, esse nome, parábola de segurança, é bem comum no Brasil, tá? Não para todo mundo, obviamente, mas para quem estuda esse tema mais a fundo, é um tema conhecido por esse nome. Em inglês também, tá? Parábola de segurança, ou parábola. Mas também em inglês eles usam o termo envelope curve. Ou não lembro se tem esse aqui ou não, tá? Mas em português é uma curva envoltória, tá? Porque ela separa pontos, né, do plano e ela faz meio que um envelope. Agora, eu fiquei na dúvida se envelope curve, é, o termo envelope pode ser envelope de cartas, mas enfim. Eu vou deixar a pergunta aí para vocês escreverem para sanar minha dúvida e vai ser bem legal sanar essa dúvida com vocês. Mas o fato é que essa é uma curva envoltória de todos os caminhos possíveis
de todos os lançamentos oblíquos possíveis para uma certa velocidade v. Tá? E, de novo, mudou a velocidade, mudou a parábola. E aí, vamos estudar, vamos tentar achar a equação dessa parábola e vamos tentar mostrar que isso é uma parábola. Tá? Porque eu já estou falando porque é uma parábola, mas a gente não sabe matematicamente ainda. Tudo bem? Então, eu vou partir desse desenho aqui e eu vou escrever as equações do movimento. Tá? Tanto no eixo x, tanto no eixo y. O valor do eixo x muda com o tempo dessa forma, tá? Mas eu vou simplificar apenas por x. Mesma coisa o eixo y. Isso aqui vai mudar em função do tempo, mas eu vou simplificar só por y. Então, o que vai ser meu x? Vai ser o x0, que é 0, tá? Dado que eu coloquei o nosso eixo bem aqui, mais dx vezes t, que é a velocidade inicial no eixo x, que é representada por esse vetor aqui, ó, vx. O meu eixo y vai ser dado por y0, que é 0, mais vy vezes t, que o vy vai ser essa componente aqui, vy, que você pode escrever aqui também, tá? Vy. E aí você tem uma coisa nova, que é uma gravidade para baixo, tá? Nova entre aspas, né? Espero que não seja. E aqui você vai ter menos g sobre 2t quadrado, tá? Então é isso. E aí, essa aqui é a curva x de t e y de t, tá? Para cada tempo t, você vai ter um valor de x diferente. Para cada valor de t, você vai ter um valor de y diferente. E a pergunta que fica a partir de agora é o seguinte, né? Dado... Ficou bem ruim essa cor aqui, vamos escrever de uma outra cor. Então, vou escrever de laranja aqui. Dado um ponto x0, y0 do plano, né? Existe um ângulo θ tal que para um certo t, x de t é x0 e y de t é igual a y0 simultaneamente, né? Ou seja, esse ponto x0, y0, ele está na trajetória de alguma curva, ou seja, ele é atingível ou não? Então a mesma pergunta é essa, tá? Então a gente vai ter que resolver esse sistema, né? Então eu vou pegar um ponto x0 que vai estar aqui, então vamos escrever aqui, ó. Eu quero que o meu valor x0 seja o valor de x, ou seja, que o meu valor x0 seja dx vezes t, e que meu valor de y0 seja vy vezes t menos g sobre 2t quadrado, tá? Essa é uma etapa intermediária, mas se você for olhar em outros materiais, a galera só escreve isso aqui, tá? Eu vou colocar x0, y0, porque eu acho didaticamente melhor, fica mais fácil de entender. E antes de tudo, né, você vai ter que saber quem é seu vx e seu vy. Seu vx vai ser v cosseno de θ, e seu vy vai ser v seno de θ, tá? Isso aqui eu acho que é bem tranquilinho. Se você tiver dificuldade nessa parte, sugiro você ver vídeos no YouTube que falam sobre decomposição de movimento, tá? Mas vou supor que você já sabe disso. E assim, aqui você vai ter um sistema não linear, em que você vai ter variáveis tempo e variáveis trigonométricas, porque eu não escrevi ainda, né? Mas você sabe que seu x0 vai ser v cosseno de θ vezes tempo t, e seu y0 vai ser v seno de θ vezes t menos g sobre 2t quadrado, tá? Então, uma equação é um sistema, né, não linear, porque você vai ter variáveis quadráticas, e ele também é trigonométrico, porque você vai ter variáveis trigonométricas. Então, é molezinha resolver isso aqui, tá? E aí, o passo inicial, eu acho que é óbvio, é você isolar o tempo t aqui e substituir embaixo. Meu tempo t vai ser x0 sobre v cosseno de θ, né? Eu vou substituir embaixo. E aí, na hora que eu substituo, eu vou ter que meu y0 vai ser v seno de θ vezes meu tempo t, que é x0 sobre v cosseno de θ, menos g sobre 2t quadrado. E o que é o meu t quadrado? É x0 sobre v cosseno de θ quadrado. E aí, o nosso sistema passou a virar uma única equação, tá? E eu vou focar nessa equação, obviamente. Então, vamos lá. O y0 vai ser v seno de θ x0 sobre v cosseno de θ menos g sobre 2
x0² sobre v² cosseno ao quadrado de θ. E aí, olha só, facilitou bastante aqui você poder cortar o v com v, tá? Porque agora você vai ter, então, que y0 vai ser... E aí, é interessante aqui uma relação que é seno sobre cosseno, tá? Então, eu vou escrever aqui para você que seno de um ângulo qualquer por cosseno de um ângulo qualquer é a tangente de um ângulo qualquer. A gente vai simbolizar seno por sen, tá? Cosseno por cos e tangente por tg. Pode ser que seja diferente na língua que você estiver vendo aí. Então, y0 vai ser igual a tangente de θ vezes x0 menos g sobre 2 x0² sobre v² cosseno ao quadrado de θ. Tá? E aí tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte. 1 sobre cosseno de θ a gente chama de secante ao quadrado de... secante de θ. Já estou me adiantando aqui. Fui precoce. Mas 1 sobre cosseno ao quadrado de θ vai ser, então, secante ao quadrado de θ. Tá? E isso é interessante por quê? Porque apareceu 1 sobre cosseno de θ aqui. Ó, tá? Então, a gente vai substituir. y0 vai ser x0 tangente de θ menos g sobre 2 x0² sobre v² vezes 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado de θ. E aí você vai lembrar da equação fundamental, da relação fundamental da trigonometria, né? Que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sempre vai dar 1. Tá? Se você não lembra disso, sugiro relembrar. Então você vai dividir isso aqui por cosseno ao quadrado de θ, você vai dividir por cosseno ao quadrado de θ, e você vai dividir por cosseno ao quadrado de θ. Eu não altero a equação ou a igualdade se eu divido todos os termos dos dois lados por um mesmo número. No caso, vai ser cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou ter aqui 1 mais tangente ao quadrado de θ, né? Vai ser o meu secante ao quadrado de θ. E essa relação é interessante porque relaciona secante ao quadrado com tangente ao quadrado. E aqui você, olha só, tem secante ao quadrado e tangente. Então, você consegue deixar tudo numa mesma variável, que vai ser a variável tangente. Então, você vai ter que y0 vai ser igual a x0 tangente de θ menos g sobre 2 x0² por v². Secante ao quadrado de θ vai ser 1 mais tangente quadrado de θ. Tá? Bem interessante isso aqui. y0 vai ser, então, x0 tangente de θ menos g sobre 2 x0² por v², que multiplica 1 menos g sobre 2 x0² por v², tangente quadrado de θ. E eu vou passar todo mundo para a esquerda, porque sim, tá? Tangente ao quadrado de θ, que multiplica g sobre 2 x0² por v², que é esse termo aqui, ó, ele estava negativo, eu passei ele para lá, virou positivo, menos x0 tangente de θ, que é esse termo aqui. O y0 ele já está na esquerda, então eu vou manter o y0. Tá? Eu vou manter o y0 e eu vou somar a y0 o g sobre 2 x0² por v². E isso tudo é igual a zero, obviamente, tá? Que é esse termo aqui. E aí, olha só, você vai ter tangente ao quadrado de θ, tangente de θ e um monte de outros termos aí. Mas você pode ver que isso aqui eu posso chamar de A, isso aqui eu posso chamar de B, no caso com o sinal, tá? Isso tudo aqui eu vou chamar de C. E aí no fim você vai ter A alguma coisa ao quadrado, mais B alguma coisa, mais C, igual a zero. E isso é uma equação de segundo grau, tá? Poderia ser X aqui, né? Que é o que você está habituado. Mas o nome da variável não importa, você vai ter uma equação de segundo grau. E você lembra que a gente está resolvendo isso aqui para achar uma tangente de θ. E tangente de θ, né, se você ver o gráfico da tangente de θ, é um negócio que admite todos os valores. Né? E aí você vai ter um valor que não pode, que é o valor infinito. Mas para cada valor de tangente que eu encontro, eu vou ter um ângulo equivalente para esse valor. É uma função, né, enfim, que tem inversa, no caso. Você consegue ter, para cada ângulo, para cada valor do eixo x, um certo valor do eixo y. Tá? E é uma solução única. Então,
o que vai limitar a gente a ter solução não vai ser a tangente, mas vai ser os valores de tangente que a gente vai ter dessa equação de segundo grau. E olha só, a gente vai ter que tangente, o valor de tangente vai ser limitada por uma parábola, né? Você vai ter um valor mínimo, a partir daqui você vai ter solução, a partir daqui você não vai ter solução. Então, o que define se vai ter solução ou não é o valor de delta, né, dessa equação. E aí você lembra que o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, e ele vai ter várias possibilidades. Se o delta for positivo, você vai ter duas soluções. Ou seja, para um certo x0, y0, para um certo ponto do espaço, você vai ter dois valores de tangente de θ e, por consequentemente, ou por conseguinte, dois ângulos θ que você consiga atingir o objeto em certas trajetórias. Você vai ter um delta igual a zero, que você vai ter solução única, né? Você vai ter uma solução. Ou seja, existe apenas um único ângulo possível que eu tenho que fazer um lançamento para atingir um objeto. E você vai ter um delta negativo, que não tem solução, né? Você não vai ter solução, ou seja, para um certo x0, y0, você não vai ter nenhum ângulo θ de tal forma que você consiga atingir o objeto. Isso vai lembrar muito o desenho inicial que nós fizemos aqui, tá? Vou dar um zoom. Você vai ter então a região do plano em que o seu delta vai ser positivo. Você vai ter região aqui em que o delta é negativo, né? Que são os pontos inatingíveis. Mas você vai ter uma região do plano que você vai ter solução única, que é na parábola de segurança. Então aqui você vai ter solução única. Só existe uma trajetória possível para você fazer para atingir um ponto que está nessa parábola. E exemplo é o ponto mais alto dessa trajetória, né? Você só consegue atingir esse ponto se você lançar com 90 graus, tá bom? E aí a gente vai voltar para cá agora. A gente percorreu um certo caminho aqui, né? Até chegar aqui, mas estamos quase acabando aqui. Então, para encontrar a parábola, eu vou pegar no caso do delta igual a zero, tá? Então vamos lá. Eu quero que meu delta seja igual a zero. O que acontece se o delta for igual a zero? B quadrado menos 4ac é igual a zero. Consequentemente, b quadrado é igual a 4ac. E aí, quem que é b quadrado? Vai ser menos x0 ao quadrado é igual a 4 vezes o a. O a é esse meninão aqui, ó. Gx0 ao quadrado sobre 2 v0 ao quadrado. Aliás, o v0 é o v, né? Não tem v0. 2v ao quadrado vezes o c. O c é esse trambolho aqui, ó, tá? Eu vou pegar ele aqui, vou copiar e vou jogar aqui embaixo para a gente poder copiar. Tá? Então vou fazer vou ser engenheiro aqui. Então vai ser y0 mais g sobre 2 x0 ao quadrado sobre d quadrado, tá? Então temos isso. Então essa equação aqui vai ser a equação base que nos vai gerar a parábola de segurança, tá? E olha só que interessante. Aqui eu tenho x0, que é uma distância ao quadrado, então dimensionalmente aqui vai ter dimensão L ao quadrado. O g, a dimensão dele, né, se você parar para pensar, vamos ver aqui, ó, a dimensão de g vai ser LT a menos 2. A dimensão de x0 vai ser L, e a dimensão de v vai ser LT a menos 1. Só que v ao quadrado, que é a mesma coisa de dimensão quadrada de v, né, vai ser L ao quadrado T a menos 2. Tá? Então, na hora que você faz g vezes x0 ao quadrado dividido por v quadrado, que é L ao quadrado T a menos 2, você corta isso aqui com esse aqui, você corta esse com esse, sobrou L. Então, todo esse aqui, ó, todo esse termo, ele vai ter dimensão de L. E ele está multiplicado por outro termo que você está somando a dimensão de L, que é o y0, com a mesma coisa aqui, ó, g x0 ao quadrado sobre v quadrado, que também tem dimensão de L. E na hora que você faz L vezes L, vai dar L ao quadrado. Então, é bem interessante em algumas provas que você vai ter muitas letrinhas, no meio do caminho dá um check para ver se a dimensão está certa, tá? Isso pode ser feito mentalmente, obviamente. E, enfim, você pode provar que uma equação está errada pela dimensão, né? Se no caso não bate. Mas uma vez que a dimensão está certa, eu vou continuar aqui, ó.
E aí eu vou falar que x0 ao quadrado vai ser igual a 4g x0 ao quadrado sobre 2v quadrado, que multiplica. Aqui eu vou fazer o MMC. Então vai ser 2v quadrado y0 mais gx0 ao quadrado sobre 2v quadrado, tá? Então eu vou ter aqui x0. Aliás, o que eu posso fazer aqui para simplificar? Eu posso cancelar esse 4 com esse 2 com esse 2, né? Eu posso cancelar esse x0 com esse x0 na multiplicação. Então eu vou ter que v ao quadrado vezes v ao quadrado, que vai dar v à quarta. Eu peguei esse v aqui, você multiplicando os dois, tá? Vai ser igual a g, que multiplica 2v ao quadrado y0 mais gx0 ao quadrado. Temos isso. Então, v à quarta vai ser igual a 2gv quadrado y0 mais... aqui eu vou ter g quadrado, não. G aqui com g aqui. Então, eu vou ter g ao quadrado x0 quadrado, tá? Então, eu vou ter que 2gv ao quadrado y0 vai ser igual a v à quarta menos g quadrado x0 quadrado. E aí eu vou dividir. Para isolar aqui o y0 é igual a v à quarta sobre 2gv ao quadrado menos g quadrado x0 quadrado por 2gv quadrado, tá? E aí eu vou ter então que y0 não está ao quadrado, né? Vai ser v ao quadrado por 2g, tá? Menos, aqui eu vou ter g com g cortou, então vai ficar g sobre 2v quadrado x0 quadrado. Isso é uma equação da seguinte forma: y vai ser um certo número c menos ab quadrado. Isso você vai ter uma equação que vai ser um valor de c aqui, e você vai ter duas raízes, né? Que vai ser esse ponto e esse ponto. E, coincidentemente, é um formato bem similar, né, ao da nossa parábola de segurança, que é uma parábola. Então, você já sabe que essa curva aqui é uma parábola, tá? É parábola. Provamos que é uma parábola. E essa parábola tem a seguinte equação aqui embaixo, ó. O y vai ser v ao quadrado sobre 2g menos g sobre 2v quadrado, tá? A gente consegue encontrar as raízes dessa parábola e a gente consegue encontrar o ponto máximo ali, né? Porque se essa parábola faz isso, e esse ponto aqui esse é o ponto de altura máxima, né? Que é o caso em que x for zero. Então, olha só que interessante. Se o x0 for igual a zero, isso quer dizer que nosso y0 vai ser igual a v ao quadrado sobre 2g, tá? Isso é o ponto de altura máxima da nossa parábola, né? Cadê aqui a nossa parábola? Tá aqui. Esse valor aqui, ó, que tá, vou apagar um trechinho aqui. Esse ponto aqui, ele é v ao quadrado sobre 2g, né? Que é o que está lá. Ou é 2g sobre v ao quadrado? Não sei se é agora. Cadê ele? V ao quadrado sobre 2g. Né? Escrevi certo. V ao quadrado sobre 2g. Perfeito. Então, esse é o ponto de altura máxima, que é o caso em que x for zero. Mas, existe um caso, né, em que o x não é zero, mas o y0 é igual a zero. Ou seja, é um caso em que a gente vai ter duas soluções, que vai ser esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é o ponto de alcance máximo, tá? E aí, no caso do y0 ser zero, a gente vai ter então que, vamos escrever aqui, ó, se y0 é igual a zero, sobrou então para a gente que v ao quadrado sobre 2g tem que ser igual a g sobre 2v ao quadrado x0. Posso simplificar esse 2 com esse 2, e aí x0 ao quadrado aqui, né? E aí eu vou ter então que v à quarta sobre g quadrado, eu passei esse g dividindo, passei esse cara aqui multiplicando, vai ser x0 vai ser x0
quadrado. Portanto, os x zeros vão ser mais ou menos raiz desse negócio aí, que vai ser v ao quadrado sobre g, que isso aqui vai nos dar o ponto de alcance máximo, né? E só para a gente fazer um paralelo, né? No movimento oblíquo, você vai ter lá que o y vai ser vy, né? Então é v seno de θ vezes t, menos g sobre 2t quadrado. E o x vai ser x0, que é zero, mais v cosseno de θ vezes t, que é isso. E aí você vai ter o caso, né, de alcance máximo, que é quando o ângulo θ for de 45 graus. Vocês lembram disso? Então você vai ter que o x vai ser v raiz de 2 sobre 2, vezes o certo tempo t. Então quer dizer que o nosso tempo t vai ser 2x sobre v raiz de 2. É isso. E aí na hora que eu substituo o valor de y, que eu sei que vale zero, né, então 0 vai ser igual a v seno de θ, que é v raiz de 2 sobre 2, vezes o tempo t, que é 2x sobre v raiz de 2, menos g t ao quadrado sobre 2, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado, que é 4x quadrado por 2v. Né? Como isso aqui é uma igualdade igual a zero, eu vou ter então que 2 raiz de 2vx sobre 2 raiz de 2v, cortou, né? Vai sobrar só o x, é igual a g sobre 2. Aliás, isso aqui vai simplificar. 2 com 2 dá 4, mas 4 cortou. Então vai ficar g sobre v vezes x quadrado. Tá? Então, a gente vai ter que o 2 vezes 2 corta, 2 corta, corta. Você vai ter então que o x é igual a g sobre v vezes x quadrado. Uma solução, você vai ter aqui x igual a zero, que não convém. E a outra solução é que 1 é g sobre v x. Portanto, x vai ser v sobre g, tá? Que é o caso que a gente encontrou. Faltou quadrado no v, né? Cadê aqui? Aqui é v quadrado, tá? Eu esqueci aqui, mas é isso. E aí bate com o que a gente encontrou aqui, tá? Mesma coisa você vai fazer para o que você encontrou aqui, perfeito? Mas o fato é que essa daqui é a nossa parábola de segurança. Então, você vai ter que... Essa equação aqui é a equação da parábola de segurança e ela depende apenas de fatores conhecidos, né, que é V e G, e ela define quais pontos são atingíveis e os pontos que não são atingíveis, tá? Então, se você quer saber se um ponto é atingível ou não, ele vai ter que estar embaixo da parábola de segurança, tá? Então, no caso de pontos atingíveis, você vai ter que pegar o caso em que o delta é maior que zero. E aí você vai ter que pegar o caso em que o y vai ser menor do que y0, tá? E aí você vai ter uma equação nesse seguinte formato aqui, né? Para saber se um ponto x, y é atingível, você vai ter que pensar nessa relação da seguinte forma. Um ponto x0, y0 vai ser atingível se o valor do y dele for menor do que o valor do y máximo, que é isso, tá? Então, nesse caso aqui, são todos os pontos atingíveis, tá? Obviamente, se o valor de y for maior do que esse trambolho todo aqui, você vai ter os pontos inatingíveis, tá? Mas o que separa tudo é a parábola de segurança, que vai ser isso daqui, tudo bem? É uma questão bem interessante, tá? E eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Ficou um vídeo meio longo de 30 minutos, mas a gente demonstrou aí a parábola de segurança de uma forma bem lógica e intuitiva, tá? Então, espero que você tenha gostado. Tem vários exercícios no material que está em anexo, tá? Se você está vendo esse vídeo assim que eu lancei o vídeo, obviamente o material não vai estar pronto, mas para quem está vendo esse vídeo depois, pode ser que o material já esteja aí na descrição do vídeo, dos vídeos, né? Na edição do vídeo, caralho,
no comentário do vídeo, né, no textinho aí que aparece aí embaixo. Travei aqui, mas enfim, depois de meia hora vendo esse negócio aqui, eu acho que é entendível, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, compartilhe, curta, comente aí, faça o que você quiser, se não quiser fazer nada, tudo bem também. Tem outros vídeos interessantes. Esse eu acho que foi o primeiro de teoria que eu falei, então se você me der feedback vai ser bem bom, tá? Para eu melhorar nos próximos vídeos. E é isso. Até mais.